Jacob Pallis é um dos mais importantes cientistas brasileiros. Presidente da Academia Brasileira de Ciências e membro de instituições de renome como as Academias de Ciências norte-americana, francesa e alemã. Pallis é matemático e desenvolveu grande parte de seu trabalho no Instituto de Matemática Pura e Aplicada, no Rio de Janeiro. Realmente, o homem foi levado a criar matemática. Não foi por mero acaso, nem, creio eu, uma inspiração divina. Foram as necessidades, né? E o Einstein repetiu isso, que a matemática era a mais querida das ciências, porque a validação de resultados, sempre que fosse expresso em termos matemáticos, eram mais confiáveis. Um grupo de cientistas de renome criou, em 1952, o que se tornaria o maior centro de excelência em matemática do país, o INPA. O INPA foi criado por uma iniciativa do CNPq, na época Conselho Nacional de Pesquisas, e em 1952 foi criado porque havia a percepção de que ele foi em boa parte motivado pela existência de dois matemáticos de alto nível, que eram Maurício Peixoto e Leopoldo Narpin, que saíam do padrão. Aqui no INPA nós temos diversas áreas que lidam mais diretamente com aplicações, como a área de dinâmica dos fluidos, que desenvolve projetos, em particular em colaboração com a Petrobras, o Laboratório Visgraph de Computação Gráfica. São áreas de pesquisa que visam, no modo mais direto, a aplicação mais ou menos imediata daquilo que é feito. No século XVII, o astrônomo alemão Johannes Kepler disse que as leis da natureza nada mais eram do que os pensamentos matemáticos de Deus. 400 anos mais tarde, somos capazes de usar a matemática para traduzir em novos mundos o nosso pensamento. A matemática procura entender abstrações que revelam como diversos mecanismos que a gente utiliza e que, na realidade, do mundo que a gente vive, como eles funcionam, né? Então, a física, por exemplo, utiliza a matemática como linguagem para descrever os fenômenos físicos, né? E a engenharia usa matemática para realizar construções, né? Então, a matemática, esse conhecimento matemático, ele viabiliza essas conquistas do ser humano, quer dizer, o ser humano entender o universo, realizar coisas, né? E é na computação gráfica que esta mágica é mais visível. Luiz Velho era fotógrafo quando teve o primeiro contato com a computação gráfica, mais de 30 anos atrás. Quando eu descobri a computação gráfica, né, no começo dos anos 70, né, eu vi que qualquer inovação significativa nessa área, ela tinha que ter como base a matemática. Aí eu comecei a estudar seriamente a matemática e não só isso, quer dizer, eu percebi que era importante integrar esses aspectos todos, quer dizer, integrar conhecimentos de várias áreas multidisciplinares para realmente você pensar em aplicações que funcionam, né? E isso é uma coisa que é uma característica do nosso grupo, que a maioria das pessoas que trabalham no Laboratório Visgraph são pessoas que são matemáticos, mas são matemáticos e músicos, matemáticos e fotógrafos, matemáticos e escritores, poetas, né? Isso enriquece muito o nosso dia a dia, né? Esse amálgama de diversas áreas multidisciplinares, né? E a matemática na base disso tudo faz com que a tecnologia e a inovação vá acontecendo de maneira muito mais rápida, num ritmo que a gente está acostumado a ver hoje em dia, né? E isso, na verdade,
faz com que o papel da matemática fique cada vez mais importante. Eu acho que na área que a gente pesquisa, que é essa área de novas mídias, a matemática aplicada computacional a novas mídias, isso aparece de maneira muito clara, né? Porque com esse avanço muito grande da tecnologia, da internet, de dispositivos móveis, né? Você começa a ter aplicações e fenômenos que transcendem a tecnologia e passam para a área cultural, né, de comportamento e tal, onde isso só é viabilizado por causa da matemática. Por exemplo, isso aí é uma área, na verdade, que nós estamos pesquisando aqui. Eu tenho um aluno que está fazendo um doutorado sanduíche, no momento ele está na França. O trabalho dele é analisar imagens de satélite, analisar dados de relevo, né, do planeta Terra e criar métodos de síntese de novos terrenos. Então, atualmente, hoje a gente tem, você com o Google Earth, você consegue localizar qualquer ponto da Terra e olhar dados de satélite daquilo. A gente está querendo ir além disso, a gente quer, com esses dados todos disponíveis, poder modificar, sintetizar, fazer uma série de coisas, né, que vão permitir outras aplicações que no momento a gente ainda não sabe quais serão, mas certamente vão permitir coisas novas. Entender as imagens projetadas em um computador é algo simples, trivial, até mesmo para alguém que não é um estudioso do tema. Mas a matemática por trás disso esconde um processamento de alta complexidade. Visão computacional, isso é mais atraente, porque é mais fácil compreender as figuras que são mostradas e um pouco mais do processo, se bem que o processo também é sofisticado. Isso é um pouco como o efeito especial de cinema, né? Quando você vai ver um filme e acha um filme muito bom e não nota que teve nenhum efeito especial, que isso foi bem feito, tão bem feito que não é notado. Então, nesse caso, acho que é a mesma coisa. Se você pega, por exemplo, o planeta Terra, e no caso a topografia do planeta Terra, a geometria, né, o que tem de elementos diferentes lá, como, né, vegetação, isso aí você pode começar a analisar matematicamente da maneira mais básica, que é simplesmente a geometria. Qual é a geometria do planeta, né? Então, tem um formato esférico, tem um relevo, né? Esse relevo, na realidade, é causado pela ação do clima, você pode simular isso. E você, em cima desse material, você pode analisar esses dados sensoriados e pode fazer simulações, né? E aí, com isso, você, primeiro, está entendendo assim, uma série de processos e, ao mesmo tempo, você consegue visualizar e analisar e utilizar em várias coisas. De uma certa maneira, essa área, né, que a gente lida com mídias, ela é muito assim, reconfortadora, porque a gente tem a confirmação do que a gente está fazendo concretamente, por dados do nosso sentido, a visão, o som, né?